Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta com Ponto de Vista. Mossoró, então nós entendemos que os territórios da cidadania são, de uma forma até acentuada, como ênfase ele tem, levar as políticas públicas aos assentamentos rurais, levar a política pública aos quilombolas, a populações indígenas. Aos municípios, né, o meio urbano e o meio rural. Porque antes, quando era só com o MDA, ela era focado simplesmente na questão agrícola, né, a questão agropecuária, na questão do desenvolvimento rural, né, que isso também não deixou de ter ênfase no território da cidadania. Porque a gente sabe que um dos índices mais baixos de desenvolvimento está no meio rural ainda. O índice de analfabetismo, a falta de condições, por exemplo, à saúde, as escolas rurais, né? Então a gente tem feito também todo um esforço de apresentar políticas de desenvolvimento também para o meio rural e que esses municípios da nossa região, a maioria deles tem características rurais, ou seja, a maioria dessas populações trabalham no campo, né? Seja na cultura da cana, seja na cultura de subsistência, seja na cultura da produção de alimentos, que a gente tem, né, de acordo com os últimos dados do IBGE, né, é a agricultura familiar, que é um dos maiores produtores, que são um dos maiores produtores de alimento, né, para a mesa dos brasileiros. Então, além das políticas públicas para o meio rural, também as políticas públicas para o meio urbano e rural, não só o meio rural, né? Então, o território da cidadania ele traz isso. Porque nós temos uma característica também que, mesmo nos bolsões de pobreza dentro da área urbana, muitos deles têm origem, né, do campo. Ou até trabalham no campo e são trabalhadores durante o dia no campo e que vêm dormir à noite na cidade e por isso enche aí as periferias de nossas cidades também. Né? Uma coisa, como é que o município ele participa do território da cidadania? Os municípios, como é que ele participa da seguinte forma. Nós temos uma coordenação de território, uma coordenação executiva, que são 3 membros, um coordenador executivo, que eu sou esse coordenador executivo atualmente nessa gestão, tem uma coordenadora de finanças e tem uma secretária executiva, né? Então tem representações do poder público e da sociedade civil. Na participação do colegiado, né, a gente fez toda uma discussão de regimental, onde 20 entidades da sociedade civil e 20 entidades do poder público. Ou seja, isso não quer dizer que só essas 40 entidades que participam do território. Não é assim, né? Como é que é escolhido essas 20 entidades da sociedade civil e do poder público? A partir da participação das atividades do território. Então, por exemplo, agora no próximo, na escolha da nova direção do colegiado do território da cidadania, vai levar-se em conta essa participação desses municípios. Então, por exemplo, hoje qualquer município pode, desses 32 municípios que compõem o território da cidadania, pode vir, se não estiverem fazendo parte, pode ser incluído, né, e participar ativamente das discussões do território da cidadania. Ok, aqui no nosso território, em que áreas nós temos divididos esse colegiado? São 32 municípios aqui, né? E nós fizemos uma subdivisão dentro do território para melhor trabalhar as nossas ações, né? Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma discussão sobre a educação do campo. Como que nós fizemos? Nós dividimos esses 32 municípios em 5 micro-regiões, né? Por exemplo, Rancharia, aqueles municípios na proximidade de Rancharia, é uma micro-região. Teodoro Sampaio, Rosana ali para baixo, mais uma outra micro-região. Venceslau, Epitácio também compõe uma outra região e Presidente Prudente uma outra micro-região. E Sandovalina, com Pirapó, Estrela, aqueles municípios mais aquele eixo ali, compõem uma outra região, ou seja, são 5 micro-regiões divididas nesses 32 municípios. E a divisão ela se deu por proximidade, ou seja, para facilitar a articulação, porque a gente sabe que na nossa região nós temos um problema muito sério em relação à questão do transporte, que inclusive nós estamos fomentando essa discussão
dentro do território da cidadania, porque não tem como a gente pensar desenvolvimento regional, territorial, sem a gente pensar essa questão do transporte público, o transporte urbano na nossa região, que é muito precário. Ok, nós voltamos daqui a pouco com Ponto de Vista. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.